Bom dia, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. Como nas últimas aulas, primeiro nós vamos fazer uma rápida revisão dos temas tratados na última aula, para depois começar o conteúdo do encontro de hoje. Na última aula, nós avançamos sobre direito dos tratados. Vimos basicamente os limites do cumprimento do tratado, como os tratados são controlados no tocante à sua efetividade e depois, por último, as regras de hermenêutica. Os limites do tratado são territoriais e temporais. Os limites territoriais significam que o tratado apenas é exigível no território dos Estados partes. O tratado não pode ser exigível a um país que não consentiu com aquele tratado. Isso deriva do princípio do consentimento. À exceção, como tudo, muito raras, os tratados de ius cogens, direito obrigatório, ius direito cogens obrigatório, que podem ser imponíveis mesmo aos estados que não ratificaram. São pouquíssimos. De direito da guerra, por exemplo, de Convenção contra o Genocídio, sobre convivência entre os estados, direito do mar, a proteção dos diplomatas, enfim. Vimos também que os tratados apenas podem ser exigíveis a partir de quando eles foram ratificados. Um tratado não pode ter efeitos retroativos. Em seguida, nós estudamos a hermenêutica entre os tratados e as formas de cumprimento. Vamos primeiro às formas de cumprimento, para seguir essa mesma sequência. Um tratado pode ser controlado no tocante à sua efetividade por meio de relatórios, inspeções, organismos criados especificamente para o controle do tratado e mesmo unilateralmente por algum Estado que dê mais importância àquele texto. Os relatórios podem ser desde simples informações fornecidas pelos países aos demais sobre como ele está cumprindo aquele tratado, ou podem ter até a possibilidade de contestação, seja pelos demais estados, às vezes até por ONGs. Depende dos tratados, são centenas de casos, existem muitas situações concretas que poderiam servir de exemplos. Eu até trouxe algumas aqui. Ok. Existe também a possibilidade de inspeções, ou seja, um grupo de especialistas é formado pelos demais países ou pelo organismo internacional que controla o tratado e vai verificar in loco se aquele tratado está sendo cumprido. É bastante comum na área nuclear, de armas, para avaliar se o Estado está desviando urânio enriquecido, está enriquecendo urânio além dos limites para a produção de energia, para a produção de armas. Também existe para verificação de armas biológicas, químicas. Na aula passada, eu até anexei à aula um vídeo das inspeções frequentes da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um organismo internacional criado para verificar se nenhum país está produzindo armas nucleares. Ela tem outras finalidades, mas essa é uma finalidade importante. Ela faz mais de 250 inspeções por ano, né? Vimos lá. São muitas inspeções por ano. Enfim, além das inspeções, há também a possibilidade de um Estado sozinho começar a controlar um tratado. Os Estados Unidos, por exemplo, que são um país mais rico, com mais força, eles, em determinado momento, resolveram capturar todos os navios ao redor do mundo que pescassem baleias, em defesa de um tratado que é o Tratado de Proteção das Baleias. E, de fato, eles foram no Japão, eles foram em águas internacionais, enfim. Houve até uma confusão, porque certa vez eles pegaram um baleeiro que estava na costa da Islândia e prenderam o navio, prenderam a tripulação, prenderam a carga que estava com baleias capturadas ilegalmente. E isso gerou até um grande conflito internacional, porque a Islândia
ameaçou expulsar a base americana de Reykjavik, que era uma base militar americana. No final das contas, os Estados Unidos acabaram devolvendo o navio, a baleia, os tripulantes. Mas foi um ato ousado, porque não foi realizado em águas internacionais, foi realizado em águas territoriais islandesas. Mas, independente disso, um país pode controlar em águas internacionais o cumprimento de determinados tratados. É o caso, por exemplo, de tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de animais silvestres. Esses objetos de comércio ilegal podem ser controlados unilateralmente por qualquer país parte do tratado, mesmo em águas internacionais. Então, aqui eu fiz uma breve revisão do encontro passado e eu acho que a gente já pode começar a falar do encontro de hoje, né? No encontro de hoje, nós vamos avançar, vou pegar aqui o controle, vamos falar sobre modificação e extinção dos tratados. E depois vamos introduzir mais uma fonte do direito internacional. Depois de um mês falando de direito dos tratados, vamos entrar em costumes internacionais. Como um tratado é modificado? Nós estudamos como o tratado nasce, a partir da negociação, como ele se internaliza no Brasil, a partir dos processos de avaliação pelo Ministério das Relações Exteriores, depois assinatura, envio ao Congresso, ratificação, promulgação, como ele entra em vigor, não é? Nós vimos que o tratado entra em vigor no plano internacional quando ele atinge as condições para entrada em vigor, seja quando o número mínimo de países ratificou, seja quando uma determinada condição foi atingida. Agora, vimos como as condições que podem ser alegadas para anular um tratado, as condições de validade, como o tratado se torna efetivo no plano internacional, tudo isso muito diferente do direito interno, né? A negociação é diferente, a iniciativa é diferente internacional, o processo de um congresso é distinto, é diferente das leis, porque tem quórum, rito diferente, precisa ser promulgada. A entrada em vigor é diferente, porque depende de outros países também ratificarem. O limite de validade também é diferente, porque funciona no território de vários países ao mesmo tempo. As condições de cumprimento, não é um país que internamente só verifica, existe a possibilidade, né, nós vimos, de um controle de validade internacional, tudo é diferente. Agora, como é que um tratado se modifica? A modificação do tratado, logicamente, é específica, diferente do direito interno. Um tratado, ele vai ter seus efeitos alterados tanto pelo direito internacional quanto pelo direito nacional. Pelo direito nacional é quando surge uma nova lei que dispõe de forma distinta aquele tratado. Existe aí uma suspensão da eficácia do tratado, na revogação. A gente já viu isso. Isso é como se fosse não é a revogação do tratado, que nós estudamos na aula anterior, porque não existe, mas a suspensão da eficácia do tratado por lei brasileira posterior. Agora, no plano internacional, como se dá a modificação de um tratado? Bem, a modificação pode ser expressa ou tácita. Modificação expressa ou tácita. E eu coloquei aqui também uma especificidade dos tratados multilaterais. A modificação expressa é quando surge um tratado posterior com os mesmos países dispondo de forma distinta sobre aquele mesmo assunto. Fácil, né? Os países A e B fazem um tratado dispondo de um jeito. Os mesmos países A e B fazem outro tratado dispondo de outro jeito e expressamente informam que o tratado anterior foi modificado. Expressa quando eles expressamente informam no texto do novo tratado que o tratado anterior foi modificado. E uma modificação tácita é quando esses mesmos países alteram o tratado, mas não citam o anterior. Não citam o anterior. Então, nesse caso, eles estão alterando o tratado de uma forma tácita. Não tem muita dificuldade, né? Um tratado bilateral foi alterado pelos mesmos dois países posteriormente. Vale um novo tratado.
Não podemos confundir quando os tratados têm nomes distintos. Por exemplo, uma convenção e um protocolo. O protocolo, convenção, acordo, ato, estatuto, concordata, seja lá o nome que ele tiver, tem a mesma hierarquia. Não há hierarquia entre os tratados. Então, um protocolo, um ato, um estatuto, pode alterar um tratado anterior, pode modificá-lo, ainda que o outro se chame convenção, carta, pacto ou qualquer outra coisa. Convenção não é lei e protocolo decreto, porque se fosse, um decreto não modifica a lei, porque o decreto é de hierarquia inferior. No direito brasileiro, o decreto é do presidente da República, a lei é do Congresso. Nos tratados, esses nomes são apenas etiquetas que se coloca para dar a entender o assunto do tratado, mas eles não significam hierarquia. Então, mesmo se é um protocolo que regulamenta um tratado anterior chamado de convenção, o protocolo não é inferior à convenção. Ele vai poder alterar o tratado sem nenhum problema, desde que as partes assim o desejem. Muito bem. Quais são as peculiaridades dos tratados multilaterais que eu coloquei aqui? Basicamente duas. A primeira situação é quando nem todos os países aceitam alterar o tratado inicial. Vamos imaginar a seguinte situação. Um primeiro tratado falando sobre proteção de espécies ameaçadas de extinção. Pode ser até a proteção da baleia, a que eu me referi agora há pouco. Então imaginem que 100 países, 100, metade dos países do planeta, 100 países, decidam fazer um tratado protegendo uma espécie de baleia ameaçada de extinção. Passados 20 anos, essa baleia não foi mais pescada, a população de baleias cresceu novamente. Nesse caso, os países se reúnem de novo e decidem, um conjunto desses países decidem fazer um novo tratado permitindo a pesca de uma quantidade limitada de baleias, porque essas baleias não estão mais ameaçadas de extinção. Então, nesse caso, se um novo tratado vai ser feito por 50 países, vamos imaginar que o novo tratado, para ficar fácil o exemplo, não gerar confusão, seja ratificado por 30 países. Esses 30 países, quando firmarem um novo tratado permitindo a pesca da baleia, eles vão estar abandonando o tratado anterior. Então, aqueles 70 anteriores vão continuar no tratado antigo, que proíbe a pesca da baleia, e os 30 vão sair do tratado anterior e vão permitir a pesca da baleia, como se eles estivessem num novo regime jurídico. Eles abandonam aquela norma anterior e aderem à norma nova. Vai ser um problema, porque os dois tratados não conseguem conviver. Um é a baleia não pode ser pescada, o outro é a baleia pode ser pescada com certos limites. Às vezes, os tratados conseguem coexistir. Vamos imaginar um outro tratado que estabeleça determinadas condições e alguns desses países que firmaram o primeiro, tratado multilateral, imaginemos agora um tratado com 10 países. 7 deles se reúnem alguns anos depois e alteram determinadas cláusulas. Entre os países que alteraram essas cláusulas, vai funcionar um novo tratado. Se os tratados puderem coexistir, o tratado novo não for incompatível com o tratado antigo, como foi no caso das baleias que eu citei agora há pouco, se os tratados puderem coexistir, nas relações entre os países que assinaram os novos tratados e os países que não assinaram, funciona o tratado que os dois assinaram, o tratado antigo. Então, vamos imaginar, os países, 10 países, né? Os países 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 assinaram o primeiro tratado. E os países 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 assinaram o segundo tratado. Entre o país 1 e 2 funciona o tratado novo.
Entre o país 4 e 5 funciona um tratado novo. Mas como fica entre o país 1 e 10? O 10 não aceitou o novo. O 1 aceitou. Então, entre o país 1 e 10, funciona o único tratado que os dois assinaram, que foi o primeiro. Assim que funciona no caso de tratados multilaterais. Essa é a primeira situação. A segunda situação, eu falei que eram duas situações, não é? A segunda situação dos tratados multilaterais é quando o próprio tratado, o texto do tratado, prevê que ele pode ser modificado pela maioria dos membros, das partes. Ele prevê que, se caso 70% dos Estados partes decidam alterar o texto, o tratado será alterado. Nesse caso, se 70% dos países decidirem alterar, os outros que foram votos vencidos na alteração vão ter que aceitar o novo texto. Existiria aí até uma forma de impor um tratado contra a vontade do Estado. É contra a vontade do Estado? É e não é. É contra a vontade porque ele expressamente disse que não queria o novo texto, quando o novo texto foi colocado em votação. No entanto, não é também, e é o que prevalece, porque no primeiro tratado ele aceitou a possibilidade de uma alteração posterior por maioria. Então, uma vez que ele aceitou a regra do jogo no primeiro tratado, este tratado poderá ser alterado por maioria absoluta das partes. E ele depois foi vencido, ele tem que aceitar o novo texto, porque ele aceitou a regra de alteração no primeiro texto. Então são essas as duas especificidades do tratado multilateral. O que a gente viu aqui? O novo tratado pode prever expressamente a alteração do anterior, ele pode cuidar de forma distinta do texto anterior sem mencioná-lo, alteração tácita, e nos tratados multilaterais, duas regras. A primeira regra é quando não há um dispositivo de modificação no primeiro tratado, e daí a gente tem que, entre alguns estados funciona o novo, entre alguns estados funciona o antigo, vimos duas situações, né? E se os tratados coexistirem, mesmo aqueles que ratificaram o novo nas suas relações com os que não ratificaram, vale o antigo. Se eles não coexistirem, o grupo de estados que ratificou o novo sai do antigo. E, no caso, quando há uma regra prévia prevendo a alteração, o tratado novo, mesmo que não aceito pelos estados, vai poder ser imponível aos mesmos porque eles aceitaram a regra de alteração por maioria. Muita coisa nesse slide, né? Vamos avançar. Como um tratado se extingue? Extinção dos tratados. São várias as condições aqui, as situações. Condição resolutória, renúncia, conflitos armados, ruptura de relações diplomáticas ou consulares, fato de terceiro e possibilidade de execução, denúncia unilateral, mudança substancial de circunstâncias, norma superior de jus cogens, não é? Tem várias situações aí de extinção dos tratados. Eu vou explicar um pouquinho cada uma. Condição resolutória. Condição resolutória é quando tem uma cláusula no tratado, uma condição, que prevê que o tratado será extinto. Resolver um ato jurídico significa extinguir o ato jurídico, o contrato. Não, esse contrato será resolvido é quando você acaba, quando você conclui. Então vamos imaginar o seguinte, um tratado que vai construir uma ponte entre Brasil e Argentina. Quando essa ponte for concluída, o tratado acabou. Um tratado para lançamento de um foguete espacial da base de Alcântara, entre Brasil e Estados Unidos. Uma vez que o foguete ou os foguetes foram lançados, aquele número de foguetes previsto inicialmente no tratado, acabou o tratado. Né? Quando você tem um prazo para o tratado, esse tratado vai valer por 10 anos. Passados os 10 anos, extingue o tratado.
essa forma de extinção também é chamada de termo final. A palavra termo em direito tem várias conotações, né? Termo pode ser a assinatura, reduzir a termo pode ser você, uma negociação verbal você colocar no papel, termo final é o prazo final. Também é um tipo de condição resolutória. Renúncia do beneficiário. Um tratado que um Estado só dá e o outro só recebe. O que recebe é o beneficiário. Se ele não quiser mais receber, uma renúncia do beneficiário. Vamos imaginar um acordo de doação, que os outros países estão dando recursos para o Brasil fazer alguma coisa. O Brasil, não quero mais, eu renuncio. Então, ele pode. O doador não pode, só com o beneficiário, mas se for o beneficiário sozinho, pode. No caso de guerra entre os países, os dois países entram em guerra, aí não tem mais jeito do tratado sobreviver. Não é? Mesma coisa no caso de ruptura de relações diplomáticas e consulares. Se não tem mais diálogo, os tratados que precisarem daquele diálogo, que é um estágio assim, anterior à guerra, né? A guerra já é o conflito maior, mas mesmo no caso de simples ruptura de relações diplomáticas e consulares, os tratados podem ser extintos, os tratados que precisam dessa negociação, desse acompanhamento. Fato de terceiro, quando um outro Estado, um outro país, ele impede a execução do tratado. Os Estados Unidos, por exemplo, fizeram embargos contra o Irã. Aí se uma empresa brasileira compra um produto do Irã e os Estados Unidos bloqueiam o envio desse produto, é um fato de terceiro. Aquele tratado não vai poder ser realizado porque um terceiro está impedindo. Não é? Às vezes, outra coisa também é quando tem, eu nem coloquei aqui, além de fato terceiro, mas causa maior, caso fortuito, quando não é um terceiro país, mas a natureza. Por exemplo, o limite territorial entre dois países é um rio, e o rio seca, não existe mais o rio. Ocorre algum fenômeno natural e que o rio some. Nesse caso, houve aí um fenômeno natural que impede a execução do tratado. Então, o tratado está extinto. Vamos ter que fazer um outro tratado, prevendo que não vai ser mais o rio que separa dois países, vai ser uma linha geográfica, geométrica, vai ser uma linha qualquer que vai ser combinada. Né? Impossibilidade de execução. Quando torna-se impossível continuar celebrando aquele tratado. Vamos imaginar que é um tratado de exploração de minério entre dois países e o minério não existe mais, acabou. O objeto do tratado se torna impossível de ser atingido. Possibilidade de execução. Denúncia unilateral, que é o que os alunos mais perguntam. Um país não pode simplesmente sair do tratado? Pode. Ele pode falar, não. O Brasil denuncia aquele tratado. Denunciar o tratado é sair do tratado. Ocorre que, para haver denúncia, é necessário que o tratado preveja a denúncia. Se o tratado não previr a denúncia, só se houver um acordo mútuo, ou então o Estado vai poder ser responsabilizado internacionalmente pelo descumprimento do acordo que ele celebrou. Então a denúncia é apenas quando prevista, ou então o Estado aceita sofrer a sanção prevista. Lembrando que direito não é ser, né? Direito é dever ser. Então, o sujeito de direito ele pode decidir voluntariamente quebrar o direito. Por exemplo, você pode, se você está atrasado, imaginar que você está parindo, a sua esposa está parindo e você está querendo chegar no hospital e tem um sinal vermelho que vai te dar uma multa. E você pode falar, não, eu vou levar a multa. Não tem problema, você aceita a sanção. Então, o direito não é que ele impõe a realidade nova. Ele mostra como essa realidade deveria ser à luz do legislador. Então, logicamente, o Estado pode denunciar um tratado. Ele só vai ter que aceitar as consequências disso. Mudança substancial de circunstâncias é quando um país fala, olha, aquele tratado não faz mais sentido.
A gente tem que, ou eu vou sair do tratado, ou a gente tem que alterar aquele tratado, né? Tem um tratado entre o Brasil e o Paraguai por conta da hidrelétrica de Itaipu. Em um determinado momento, o Paraguai falou, olha, houve aqui uma mudança substancial de circunstâncias. O preço da energia elétrica subiu muito em relação ao que a gente pactuou lá atrás. Então, ou a gente anula aquele tratado e faz outro, ou vamos reajustar a equação econômico-financeira daquele tratado. Então, aí uma mudança substancial de circunstâncias, né? A superveniência de uma norma superior de ius cogens. Aquele assunto não pode mais ser regulado daquela forma. Vamos imaginar uma situação absurda, onde dois estados celebram um tratado sobre tráfico de pessoas. Vocês vão me mandar tantas pessoas fortes e tal para trabalhar aqui no meu país. Nesse caso, viola uma norma de ius cogens, que proíbe o tráfico de pessoas. Então, logicamente, esse tratado aí vai ser extinto, não é? Pela superveniência de uma norma superior de ius cogens. Então, a gente viu aqui várias situações de extinção aí dos tratados. Com esse ponto, nós concluímos esse longo módulo da nossa matéria, que é direito dos tratados. Aí a gente vai ter algumas palavras sobre outras fontes do direito internacional, antes de entrarmos em estados, que é um outro grande módulo também da matéria. A gente vai estudar um pouco mais detalhadamente os estados, e depois a matéria é composta por vários pequenos capítulos. Então, eu agradeço a todos, eu acho que é melhor encerrar por aqui. Vejam o livro, respondam à questão, o controle de presença é feito com base na questão, e muito obrigado.